gente continua hoje, Idade Média. A gente já passou por um monte de coisa nessa matéria, gente. Hoje estamos embaixo da Idade Média, avançando na crise que vai levar ao mercantilismo e ao mundo moderno. Já vimos as invasões bárbaras, o Império Bizantino, o mundo islâmico, a formação dos reinos bárbaros, os francos em destaque, as invasões do século IX, destacando os vikings e o feudalismo propriamente dito. Entramos a partir do século XI na Baixa Idade Média com a crise feudal, onde vimos as transformações do século XI e hoje iniciamos cruzadas santas. Expedições militares organizadas na Europa, originalmente para atacar o Oriente Médio, sob a justificativa de libertar uma cidade sagrada chamada Jerusalém. Eu acho que Vossa Senhoria sabe por que Jerusalém é sagrado para as três maiores religiões universais do mundo atual. Para os judeus, Jerusalém é sagrada porque, de acordo com a tradição judaica, quando o fim dos tempos chegar, o templo de Jerusalém será reconstruído. Então, Jerusalém é a cidade sede do judaísmo. Para os cristãos, não é porque Cristo morreu lá não, viu, o monstro? É porque o Nazareno, Jesus Cristo, ressuscitou em Jerusalém. Para quem não está lembrando, ele nasceu em Belém, não foi em Jerusalém, não. Então, ele ressuscita. Com a ressurreição de Cristo é a prova para os cristãos de que ele é filho de Deus e de que ele é o Messias. Então, Jerusalém é sagrada. Tá? E para os islâmicos, Jerusalém também é sagrada. Porque apesar da importância maior de Meca e depois de Medina, Jerusalém é a terceira cidade do islamismo, porque seria em Jerusalém que Maomé ascendeu aos céus depois que ele terminou sua jornada na Terra. Então, Jerusalém deve ser sagrada, de alguma forma. A gente já visto que as três maiores religiões, que somam ao todo hoje, algo próximo de metade da população mundial, ou mais, consideram Jerusalém sagrada. E Jerusalém, vamos lembrar, no mundo islâmico, foi tomada durante o processo expansionista árabe. Durante o processo expansionista árabe, Jerusalém foi conquistada. Isso por volta do século VIII para o IX. E agora, no século XI, a ameaça islâmica ao Império Bizantino é maior. Os islãos estão avançando para cada vez mais perto do Império Bizantino. E por isso o Império Bizantino pediu ajuda ao Papa, perguntando ao Papa se ele não poderia pedir aos nobres europeus para irem até o Oriente, juntar-se à luta com o Império Bizantino contra os muçulmanos. É a Guerra Santa. Cristãos tentando resolver destruir o domínio dos muçulmanos, sobretudo, originalmente, no Oriente Médio. Quem convocou a primeira cruzada é o Papa Urbano II. Tá? Eu preciso lembrar a vocês que as cruzadas duraram do século XI ao XII e o Papa não é eterno. Então, Urbano II é o iniciador das cruzadas. Seus sucessores continuarão a obra. Ao todo, a gente vai ter 9 a 10 cruzadas no geral, tá? Sendo que para o Oriente são 8 cruzadas famosas. 8 cruzadas famosas. Todas são consideradas movimentos desses dois elementos, que aí eu preciso que você enxergue isso, tá? Que é a hora que às vezes se confunde. É tanto um movimento religioso como um movimento militar, tá? Ele é religioso porque eles acreditam que estão fazendo a obra do Senhor, que eles estão fazendo a obra do Senhor. Mas ele é militar porque esse movimento é uma guerra santa. É uma guerra santa, tá? É uma guerra santa. E é uma guerra santa muito doida, porque se você fosse um cristão, de que você chamaria um muçulmano? O muçulmano não segue o cristianismo, o muçulmano não segue a Bíblia, o muçulmano não segue a igreja. Portanto, você chamaria ele de infiel. Porco infiel. Agora, eu preciso te lembrar que para o muçulmano, o Deus é Alá. E você, como não aceita Alá como seu salvador, como você não é submisso a Alá, o que você é para o muçulmano? Um infiel. Então, essa é a guerra dos infiéis. Um infiel contra outro infiel. Este é o mundo religioso da Guerra Santa que a gente está vendo. Mas, lembremos, qual que é o objetivo oficial das cruzadas? Libertar Jerusalém. Quando o Papa pede para as pessoas irem, era sair da Europa, dar algum jeito de parar lá no Oriente Médio. Isso pode ser tanto por via terrestre, né, fazendo rotas, quanto por navios, aí você usa o Mediterrâneo, tá? E vamos lutar para libertar a Terra Santa. Só que o Papa ofereceu um prêmio para quem aderisse às cruzadas, que era o perdão de todos os seus pecados, independente de quais ou sejam. Não se você costurar uma cruz vermelha no peito, quando eu falo no peito é na camisa, tá? Pelo amor de Deus. E adotar o ideal cruzadístico, você está salvo. Veja bem, você não pode ser salvo. Você está salvo. Inclusive, se você morresse na cruzada, era online. Morreu, salvou. Tá? Então, é um prêmio interessante. Agora, será mesmo que esse é o objetivo verdadeiro de todos? Esse é o objetivo publicado. E hora nenhuma eu estou negando, nem o historiador nega, que algumas pessoas que participaram da cruzada não acreditaram no objetivo santo de que eles tinham a obrigação de libertar Jerusalém.
Mas, infelizmente, cada uma das instituições envolvidas ou grupos envolvidos nas cruzadas também tinham seus objetivos mais específicos. Preciso lembrar para vocês que um pouco antes das cruzadas, mas um pouco antes mesmo, a diferença é 1054 para 1098, tá vendo? Meio do século, final do século. No meio do século rolou o cisma do Oriente, que eu já te apresentei, que é o Império Bizantino rachando com a Igreja Católica Apostólica Romana e fundando a Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa, gente, ela tem uma diferença da Igreja Católica Romana. A Igreja Ortodoxa segue Paulo, tá? Segue Paulo. Enquanto a Igreja Romana segue Pedro. Tá? E a Igreja Romana é bem mais flexível que a Igreja Ortodoxa, exatamente porque Paulo era um apóstolo um pouco mais rígido, enquanto Pedro, né, era um cara mais flexível. Ele podia até negar alguma coisa ou mudar de ideia, quem sabe. Então, a Igreja Bizantina, a Igreja Ortodoxa, ela é mais conservadora. Ela não tem imagens, ela segue uma hierarquia mais rígida. E o Papa perdeu esses fiéis todos. A Igreja Ortodoxa está no Oriente. Portanto, quando aconteceu o cisma do Oriente, o Papa perdeu todos esses fiéis. De repente, pouco mais de meio século depois, o mesmo Império Bizantino que criou a Igreja Ortodoxa, agora me pede ajuda. O Papa não pensou duas vezes. É a minha chance de reunificação. Portanto, o verdadeiro objetivo de Urbano II, ao entrar nas cruzadas, talvez não fosse apenas e nem principalmente libertar Jerusalém. O Papa viu ali uma chance de acabar com o cisma do Oriente, reunificar os católicos. Porque até este momento, entenda bem, praticamente todo mundo que era cristão era católico. Ou você era romano, que é a igreja do Papa, ou ortodoxo, que era a igreja do imperador. O Papa viu ali a chance de unificação. Por sua vez, eu preciso ver se você lembra de uma coisa da aula passada. Lembra que estava faltando terras na Europa? Que havia uma certa escassez de terras pelo excesso de nobres, gerando até violência na Europa? Eu sou um nobre, filho do senhor feudal, não sou primogênito, não vou ganhar terra. O Papa pega e chama uma cruzada. O que eu penso imediatamente? Eu vou para a cruzada. Eu vou para a cruzada, sim, porque aí, para a cruzada, significa conseguir terras. É claro que para o Papa, perder aquele monte de fiéis, não é só perder os fiéis, ele não está preocupado só com a salvação deles, ele está preocupado com a força da igreja, com o tamanho da igreja, com o poder da igreja. Então, o cisma do Oriente, a igreja perdeu poder, o Papa perdeu influência e viu ali a chance de terra de volta. Já o nobre estava com falta de terras e viu os cruzados a chance de conseguir terras. Então, eu, nobre, cavaleiro, me tornei um cruzado. Muito menos, e essa eu tenho certeza, tá? Com algumas poucas exceções, aquele cara fervoroso, religioso. Eu fui para a cruzada pensando assim, eu vou chegar lá, vou expulsar o muçulmano e vou me apropriar dessa terra, vou instalar o feudalismo lá. E é por isso, gente, que nas cruzadas ocorreu um fenômeno chamado feudalismo de importação. Cara, sentiu saudade da minha letra ruim? Feudalismo de importação. Eu importei o modelo feudal para o Oriente Médio. O que significa dizer, ao afirmar isso, significa dizer que, em algum momento, em algumas regiões, os cruzados assumiram o controle e expulsaram os árabes. Vamos resumir isso já para resolver? O aspecto militar das cruzadas é o seguinte. As cruzadas ocorrem, em algumas áreas são vitoriosas, mas sempre os árabes se reorganizam e expulsam de volta. Então, apesar da força dos nobres, as cruzadas, no sentido militar, fracassam. No sentido militar, fracassam. Mas veja bem, eu até agora vi só 2 atores dessa nossa peça, e essa peça tem 3 atores. O primeiro ator é a igreja, representada pelo Papa, que queria a reunificação. O segundo ator é os nobres, que queriam terras. E o terceiro ator é o pobre. Sabe aquele monte de servo? E pior, tinha servo sobrando, hein? Então tem gente que é muito cretina e diz que as cruzadas também foram usadas para que os pobres morressem e diminuíssem a tensão. Que tipo de sociedade faria uma coisa dessa? De empurrar os pobres para o abismo, porque com isso diminuía os problemas sociais. Eu não consigo acreditar nisso. Mas alguns céticos dizem que as cruzadas também serviram para diminuir a pressão do contingente populacional que a Europa estava vivendo a partir do século XI, XII, XIII. Lembra do baby boom? Tá? De toda sorte, eu sou um pobre. Uma das coisas que eu mais queria é ir para o céu. Lembra que eu aceitava até a servidão pensando em ir para o céu? Ora, senhoras e senhores, o Papa disse que todo mundo que for para a cruzada está salvo. O que apareceu? Um monte de pobre indo para as cruzadas. E aí as cruzadas desse movimento militar
vão ver os pobres indo para a salvação e os ricos e poderosos formando ordens religiosas em busca de terras. Olha a distância. Cruzada, pobre ia só em busca de salvação e da redenção, enquanto o rico ia em busca de benefícios. Essas são as duas mais famosas ordens religiosas que surgiram. Eu sempre estou colocando elas em aula por causa desse negócio de falar demais de templário agora. Aí virou moda falar dos templários. Sim, os templários nasceram nas cruzadas. Tá? E eles serão talvez uma das instituições mais poderosas da igreja na Europa durante o século XVI e XVII. Tá? Quantas cruzadas o Papa convocou? Quantas fossem necessárias? A primeira cruzada foi convocada em 1098. Quando os caras se prepararam para a primeira cruzada, aconteceu uma situação meio estranha. Vou apagar isso aqui. Quando os caras formaram a primeira cruzada, essa é a primeira cruzada, tá vendo a data dela? 1096, saiu em 1098. Quando a primeira cruzada foi convocada, os pobres vieram também animados. Só que os pobres saíram na frente. Enquanto os cruzados se preparavam, organizavam, rezavam uma missa, treinavam, os pobres pregaram que tinha na mão foice, pau, porrete e saíram andando. Ambos estão indo para o Oriente. Ambos estão indo para o Oriente. Tá? E aí, adivinha o que aconteceu? Os populares chegaram primeiro. Encontraram os árabes. Os árabes tinham cavalos rápidos, enquanto os cavalos europeus eram pesados e lentos. Os árabes usavam muito arco e flecha e atacavam em grupos. Quando os pobres encontraram os árabes, morreram todos. Bom, pelo menos foram para o céu. Morreram todos. Enquanto os nobres chegaram meses depois e, inclusive, venceram numa cidade chamada São João d'Arc. Então, diferente da Cruzada dos Mendigos, essa aqui teve um relativo sucesso. Não chegou a Jerusalém, mas pelo menos tomou uma parte do território, avançando para se aproximar de Jerusalém. O Papa convocou para a segunda cruzada. A terceira cruzada chegou em Jerusalém. É a Cruzada dos Reis. Para quem gosta de literatura e às vezes só gosta, mas não segue de verdade, nessa cruzada, o líder da cruzada foi um rei inglês chamado Ricardo, Coração de Leão. Apesar dele ter chegado até Jerusalém, ele acabou sendo preso. E como você lembra, uma das obrigações dos vassalos, porque o rei Ricardo era um suzerano, né, feudal, era pagar o resgate. Os árabes prenderam o rei e exigiram o resgate. Um escritor, sabendo dessa história, que o rei Ricardo, Coração de Leão, foi preso na cruzada e exigiram o resgate dele, teve uma ideia mirabolante. Escreveu a história de que um nobre que estava na cruzada também foi preso, mas conseguiu fugir e voltou para a Inglaterra. Quando chegou lá, esse nobre descobriu que o xerife de Sherwood estava querendo aproveitar que o rei estava preso e, no lugar de cumprir a obrigação dele como vassalo, que seria pagar o resgate, estava tentando tomar o trono, usurpar as terras e o trono. E aí esse cara, como bom vassalo que era, resolveu juntar o dinheiro para pagar o resgate do rei. O grande problema é que ele não tinha toda a riqueza. E os outros vassalos estavam com medo do bandido, que é o xerife de Sherwood. Por isso diz o livro que esse nobre, chamado Robin, começou a roubar para juntar o suficiente para pagar o resgate do rei Ricardo, Coração de Leão, e libertá-lo. O problema é que esse é o livro original. Com o passar do tempo, o cinema pegou essa obra e deturpou. E como a maioria nunca leu a porcaria do livro Robin Hood, acha que Robin roubava dos ricos para dar aos pobres. Não. Robin era um nobre europeu, vassalo do rei Ricardo, que estava roubando dos traidores para libertar o rei. Curiosamente, os filmes mostram o Robin roubando para dar aos pobres, mas sempre no final do filme, o rei Ricardo aparece. É a alusão à literatura de que Robin conseguiu cumprir sua obrigação vassalar e pagou o resgate do rei. Tá? Então, esse negócio de roubar dos ricos para dar para os pobres é muito menos folclore, muito mais folclore e muito menos literatura, viu? Pelo menos a original. E Robin Hood é um mito da Baixa Idade Média e está ligado às Cruzadas Santas. Beleza até aí? O que é que eu tenho que ter enxergado até agora? Que as cruzadas estão rolando. Aí, de repente, eu reparo numa coisa meio importante. Para que essas cruzadas ocorressem, isso aqui é crucial para a matéria agora, viu, gente? Para que elas ocorressem, era preciso sair da Europa e ir para o Oriente Médio. A via mais fácil, a via menos desgastante, era por mar. Era pelo Mediterrâneo. Então, eu saía da Inglaterra, da França, do que hoje é a Alemanha,
Eu ia até a Itália, chegava nas cidades italianas, a principal cidade que eu procurava era Veneza, tá? Veneza. E lá em Veneza, eu pegava um navio e ia para o Oriente. Qual cidade principal as pessoas iam? De lá, iam descendo para o sul, aí a cavalo, em caravanas. Eu ia para a cidade que você conhece com o nome de Constantinopla. Eu ia para Constantinopla. Agora, o baque que foi chegar em Constantinopla, você não acredita. O europeu praticamente não tinha cidades. O europeu praticamente não tinha comércio. O comércio estava começando no século XI. O renascimento comercial é do século XI. Portanto, essa sociedade é agrária. A sociedade requer de autossuficiência. O tecido é rústico. A qualidade das coisas são baixas. De repente, aqueles nobres com seus cavalos bonitos, com suas espadas cheias de metais preciosos, né? um adereço de ouro, um rubi incrustado no cabo, pegou e foi para Constantinopla. Constantinopla tinha 1 milhão de habitantes. Constantinopla tinha um dos mercados mais importantes do mundo. Constantinopla era o nó comercial do planeta naquela época. E esse cara chegou em Constantinopla e tudo que ele viu era novo. Tudo que ele viu era fenomenal. Nunca foi objetivo das cruzadas ele pensar em comércio. Mas quando ele chegou lá, participou da primeira cruzada e resolveu voltar para casa, ele passou em Constantinopla e comprou algumas coisas. Ele pegou aquele rubi que estava na espada dele, trocou o rubi por seda. Aproveitou e comprou um pouco de pimenta do reino, que o cheiro era muito agradável. Comprou um carrinho de mão, uma coisa que ele nunca tinha ouvido falar. Mas quando ele viu, ele falou, nossa, para carregar as coisas vai ser muito mais fácil. E aí a Europa começou a trazer mercadorias do Oriente, via Mediterrâneo. E cada cruzada que passava, a 1, a 2 e a 3, o comércio entre o Oriente e o Ocidente se intensificavam via Mediterrâneo. Depois da terceira cruzada, o Papa estava meio em dúvida se esse negócio de cruzada estava dando certo. E aí, a cidade de Veneza fez uma coisa massa. A cidade de Veneza virou para o Papa e falou, Papa, parece que existe um temor da nobreza. Disse, realmente, essa é uma guerra santa. Mas a gente sabe que é. E se Deus está conosco, quem estará contra nós? E o Papa, oh, você tem toda a razão, meu filho. Por isso, Papa, eu tenho aqui uma proposta. Nós, de Veneza, vamos bancar uma cruzada inteirinha sozinha. Nós vamos contratar mercenários, vamos montar os navios, vamos armar os navios e vamos libertar Jerusalém. Só precisamos do seu apoio, bênção. E aí, Papa? O Papa não pensou, falou assim, meu filho, vai. Deus está contigo. E eles, joia. Ah, tem só uma coisa, Papa. Serão navios de guerra. Quando esse navio de guerra chega em Constantinopla, talvez o Estado de Constantinopla fique preocupado, o imperador acha que seja uma invasão. Avisa para ele que não é invasão, é uma força amiga, que ele não precisa se preocupar, que a gente está passando lá para ir para Jerusalém. E o Papa avisou. A cidade recebeu eles com glória, sem nenhuma resistência. E o exército de Veneza invadiu a cidade e saqueou ela todinha. A quarta cruzada não tem teor religioso, vai ser chamada de cruzada do comércio. E daí para frente, o comércio entre o Oriente e o Ocidente não para mais. Você vai considerar para mim que as cruzadas têm um grande fracasso militar, que era o seu objetivo original, e um efeito colateral inesperado que deu muito certo, que é a retomada do comércio entre o Oriente e o Ocidente via Mediterrâneo, enriquecendo várias cidades italianas. E é por isso que você já ouviu falar o nome delas. Veneza, Gênova, Florença, Nápoles, Milão. São todas cidades italianas que se tornaram especializadas em fazer o comércio entre o Oriente e o Ocidente. O maior efeito das cruzadas nunca foi religioso nem territorial. Ele foi comercial. E aí eu preciso lembrar vocês, eu preciso acreditar que vocês lembram que eu tenho o comércio local, que a gente já estudou. Qual foi o comércio local? Produtos do feudo, sobrando, excesso, né, de trigo, aveia, cevada, que eram vendidos nos burgos, lembra? E agora eu tenho uma segunda rota comercial, o comércio que liga o mundo oriental com o mundo ocidental, e esse comércio, por enquanto, é dominado por cidades italianas. Parêntese, porque eu não vou entrar nisso, a matéria com metralha já te deu. Posteriormente, países como Portugal também quererão participar desse comércio rico do Oriente. Contudo, não poderão usar o Mediterrâneo, haja vista que ele era dominado por italianos. E por isso buscaram novas rotas. Com resultado, grandes navegações, achamento da América.
colonização do Brasil. Tá vendo como é que as matérias se encaixam? Mas isso é só depois que a pátria que te pariu nasceu. Se você fosse o Papa, você começaria a buscar culpados. Por que que fizemos 4 cruzadas e os árabes estão vencendo? Sejamos honestos. É quase como se Alá vencesse Jeová. Isso só não vai ser possível na opinião do Papa, porque para o Papa lá não existe. Portanto, se a gente não está ganhando, é porque o Deus nosso, Jesus Salvador, Jeová, o Espírito Santo, ou o que você quiser, não nos acha dignos de vencer. Já sei, são nossos pecados que impedem que a gente vença. Deus está nos punindo. E aí ele manda atacar os hereges da Europa. Havia um grupo lá na França, no sul francês, chamado cátaros e albigenenses. Eles eram hereges. Eles não seguiam o cristianismo católico apostólico romano. Eles eram cristãos, mas tinham pensamento e valores diferentes. Por exemplo, acreditavam que Cristo era só Deus, nunca foi homem. Lembra do monofisismo e do dualismo cristão? Lá do Concílio de Nicéia, o Papa mandou atacá-los. Portanto, não existe cruzada só no Ocidente, no Oriente. Existe cruzada ocidental. Cruzada ocidental é aquelas que acontecem na Europa para perseguir hereges e para atacar muçulmanos na Europa. Tá? Mesmo massacrando os albigenses, eles serão exterminados. Ainda havia aquela dúvida se era possível que Deus permitisse que os cristãos vencessem. Aí surgiu uma cruzada muito debatida até hoje. Nem todo historiador acredita que ela existiu, tá? Do jeito que se fala. Então eu vou te contar agora o que está mais para uma história de lenda medieval, com poucas comprovações, mas também possível de ter acontecido, entendeu? Ela pode ter acontecido ou não. Rola pela Europa uma conversa de que a única maneira de garantir uma vitória efetiva sobre os muçulmanos era se fizesse uma cruzada só com pessoas que não tivessem pecado. E cristianistamente, a gente sabe quem que Cristo diz que não tem pecados. E aí estoura, no século XIII, a cruzada das crianças. Tem historiador que falam de meninos de 6, 7 anos sendo ajudados por meninos de 10 ou 12 e sendo liderados por meninos de 13 e 14. Tem historiadores que falam que as crianças mais jovens, de 6, 7 anos, eram refutadas e não podiam ir. Mas de toda sorte, gente, que ela rolou, tá? Que foi junto com o adulto, a gente não sabe, mas que houve a cruzada das crianças acreditando que, como eram crianças e eram puras, Deus não permitia que ela morresse, não permitiria que elas morressem e venceria, mandaria uma chaga contra os árabes. E aí saiu criança de tudo quanto é região da Europa e foi se juntando. Diz que em cada cidade que passava, mais gente chamava seus filhos para participar disso. E a cruzada foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E alguns historiadores falam 3.000 crianças chegando na Itália. Quando eles chegaram na Itália, a cruzada das crianças, olha que imagem medieval, tá? Medieval, ilustrando as cruzadas das crianças, e bando de meninos marchando pelas ruas. Dizem que quando eles estavam chegando na Itália, um grupo de comerciantes italianos vendo aquilo, e aí o próprio Espírito Santo tocou o coração deles e falou assim, não, não, gente, não. Nós vamos levar esses meninos de grátis para o Oriente. A gente vai botar eles no nosso navio, vai levar eles até perto de Jerusalém, de lá eles vão marchar para Jerusalém, e o próprio anjo Gabriel vai passar com essa espada flamejante e matar todo mundo se for preciso. Mas essas crianças serão vitoriosas. E o pessoal ficou todo mundo animado, e a cruzada das crianças então conseguiu agora seu transporte e foi levada pelo Mediterrâneo. A gente nunca vai saber se o anjo Gabriel ia vir, tá? A gente nunca vai saber se as crianças iam vencer ou perder. O grupo de comerciantes levou... Perdão. O grupo de comerciantes levou as crianças para o Egito e vendeu todas como escravos. Eu acho que as cruzadas foram um fracasso no sentido militar. A igreja ainda acabou apoiando mais 3 cruzadas, nenhuma teve grande sucesso. De forma que o resultado militar das cruzadas é a cidade de Jerusalém continuou na mão dos árabes e vai continuar na mão dos árabes até o século XX. No século XX, vai acabar se criando o Estado de Israel, e aí é o Estado de Israel que vai acabar ocupando e dominando a cidade de Jerusalém. Tá? Portanto, ela ainda não é dominada por cristãos. Viu? Apesar do fracasso das cruzadas, ela teve um efeito colateral que você não pode esquecer. As rotas se intensificaram. Aqui você tem a imagem geral das cruzadas que eu deixo para o final, para você poder dar uma olhada para elas e falar assim, nossa, eu entendi realmente, tá vendo? Eu tenho elas vindas, né? Aqui agora eu tenho que tirar meu lápis, senão vai virar uma coisa horrorosa. Eu tenho cruzadas vindas por terra, tá vendo? Passando por Constantinopla. Eu tenho cruzadas por mar, Mediterrâneo. Aqui é o Oriente Médio, onde eu consegui ocupar essa área, acabei invadindo Jerusalém, tá bom? Mas repare nesse ponto importante, ó.
quarta cruzada. Sai de Veneza, passa para o Mediterrâneo, entra no Mar Jônico, atravessa a Grécia, entra no Mar Egeu, chega em Constantinopla. Essas são as cruzadas do Oriente para o Ocidente. Este é o único resultado que eu gostaria de que vocês lembrassem. As cruzadas vão intensificar as relações entre o Oriente e o Ocidente, resultando num outro tipo de comércio que vai se espalhar por toda a Europa continental, como vocês podem ver aqui em cima. Tá vendo? As rotas marítimas e também terrestres. Levando, sobretudo, o quê? Você decorou isso na aula do metralha, tenho certeza. Levando do Oriente, Constantinopla, para o Ocidente, especiarias, destacando essas especiarias. Noz moscada, pimenta do reino, cravo, canela. Além de especiarias, levavam produtos de luxo, destacando nesses produtos de luxo, a seda e a porcelana. E também levaram para a Europa muitos produtos tecnológicos, destacando pólvora, bússola, astrolábio, que serão essenciais, inclusive, para as grandes navegações. Então, a gente tem aqui a reabertura do Mediterrâneo, a maior e mais importante consequência das cruzadas santas. Tá? E o resultado disso é o renascimento comercial urbano. Então, vamos recapitular isso aqui? As transformações do século XI intensificam o comércio local na Europa. O feudo e o burgo fazendo aquele comércio que a gente tem até hoje, entre a zona rural e a zona urbana. Esses produtos locais se destacam: trigo, aveia e cevada, além de lã, tudo produzido nos feudos. Tá? Junta-se esse comércio local, o comércio agora vindo do Oriente, trazendo mercadorias do Oriente, criando uma trama comercial, intensificando o comércio e a vida urbana na Europa entre os séculos 11, 12, 13 e 14. Isso está ligado, aí eu estou repetindo só para ver se você aprendeu mesmo, ao aumento populacional e a inovação das técnicas produtivas, que vai gerar uma produção local. A reabertura do Mediterrâneo, destacando Gênova, Veneza, Nápoles, Milão, cidades italianas. E uma nova dinâmica. Aí agora a gente vai para novas dinâmicas. Eu quero ver se eu consigo fazer todas nesse nosso primeiro encontro. Primeiro, as feiras. O que são feiras? São nós comerciais. Imagina que está vindo uma rota de produtos do Oriente. Essa rota encontra outra rota de produtos locais, ou que está vindo de outra região, por exemplo, do norte da Europa. E eu me encontro sempre na mesma época. E aí surgem as feiras. Por isso, feira, até hoje, é a mesma coisa. É um local onde ocorre comércio não perene, de tempos em tempos. Essa feira pode ser semanal, essa feira pode ser anual, pode ser bienal. São pontos de encontros comerciais das rotas. Por isso a gente usa a palavra feira até hoje. A mais importante feira que surgiu na Europa foi em Champagne, uma região chamada Champagne, no norte da França. Essa feira de Champagne era enorme. Olha o tamanho da área que correspondia à feira de Champagne. Por que existe a feira, gente? Porque à medida que eu tenho rotas comerciais, eu vou passar aqui na mesma época do ano. Você tem que entender que o europeu tem uma prisão que você não tem. Explicar isso para o pessoal aqui da área tropical é muito mais difícil. Sabe qual que é a prisão que o europeu tem que você não tem? O inverno. O inverno aqui é para você ficar com a pele sequinha e, como você é goiano, embrulhar e falar, estou morrendo de frio, porque caiu a porra de 1 grau. Inverno na Europa é morte. Portanto, durante o inverno não tinha caravana. Durante o inverno não tinha muito comércio. Por isso, eu tinha a época certa de sair com a minha caravana, sair daqui, por exemplo, vamos pegar, deixa eu começar a rabiscar de novo, se puder. Né? Sair daqui, por exemplo, ó, e ir para cá. Tá? Depois para cá. Se eu fizer esse caminho fora da minha época, eu vou pegar o inverno, e o inverno vai impedir que as carroças andem, e eu vou morrer. Se eu sair depois do inverno, mas muito cedo, a neve vai derreter, vai virar bar, minha carroça vai atolar e eu vou perder a mercadoria. Portanto, sempre eu passo no mesmo lugar, na mesma época. Como a rota que vinha da Itália passava na mesma época, eu sabendo disso, que morava nessa região, esperava eles passarem. E aí aproveitava e vendia minhas coisas também. Por isso surgiram as feiras. Os nós comerciais que aconteciam nas ligações das rotas, tanto rotas terrestres quanto rotas marítimas. Até hoje, usamos o termo feira para isso, né? É claro que na Europa era muito difícil você ter uma feira semanal. As feiras eram anuais. As grandes feiras, como a de Champagne. Junto com as feiras, surgiu a corporação de ofício. Segura-se na cadeira aí, porque isso aqui é muito doido. Naquela cidade, tinha as pessoas que eram, por exemplo, padeiros e que faziam pães. Para poder evitar uma grande concorrência, os padeiros se juntaram e formaram uma associação, que vai ser chamada de corporação. A corporação de ofício. O ofício de padeiro. Você queria fazer parte desse ofício? Você tinha que entrar na corporação.
Se você não entrasse na corporação e tentasse fazer pão para vender naquela cidade, os outros iam se juntar e encher você de porrada e te impedir de fazer. Era uma máfia que controlava as atividades. Isso se espalhou pela Europa, as várias corporações. Você só podia participar daquela profissão se entrasse numa corporação. E você entrava como aprendiz. Ia subindo até virar um mestre. Sempre em 3 ordens. Os aprendizes, que estão lá para aprender o ofício, depois viravam os oficiais, que trabalhavam em um determinado movimento, você, como oficial, fazia um teste. E se fosse aprovado, se tornava um mestre e recebia a sua oficina. Sabe qual é a dessas corporações bem famosa, que está aí até hoje? Só que ela não tem mais a mesma função, mas ela nasceu aqui. A da construção civil da França. Sabe como é que fala pedreiro em francês? Maçom. Portanto, a maçonaria tem a sua origem numa corporação de ofício, onde os jovens aprendizes conheciam o ofício de um mestre para depois sonhar e se tornar um mestre. Por isso, até hoje, quem é chefe de loja maçônica é o grão-mestre, o grande mestre. As corporações se espalharam e elas são a origem das fábricas de hoje. Isso é a origem de algumas políticas de monopólio que existem hoje. Tá bom? Isso é corporação de ofício. A gente vai falar de ligas e ranças no nosso próximo encontro hoje, continuando a aula falando de renascimento comercial urbano. Ok? Espero que você tenha entendido até aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente retoma em ligas e ranças para continuar renascimento comercial urbano